Marcos capítulo 10, versículo 51. E Jesus falando disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Amém? Amém. Meus amados irmãos, já é conhecido de muitos esse relato bíblico. A Bíblia fala que Jesus ele ia saindo de uma Jericó para entrar na outra Jericó, que eram duas Jericó, a antiga e a nova Jericó. E ele ia saindo de uma entrando na outra. E quem estava à beira do caminho mendigando era um cego, Bartimeu, filho de Timeu. Ele estava mendigando quando ele ouviu que era Jesus. E ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguns daquela multidão começaram a repreender o cego Bartimeu, mandando ele se calar. Mas ele clamava mais alto ainda por Jesus, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ao ponto de Jesus parar e chamar ele, mandar chamar ele. Aquela multidão para, vai até Jesus, a Bartimeu diz: te anima, levanta, te anima, o mestre te chama. E é quando ele vai até Jesus e chega nesse versículo 51 que nós lemos agora, que diz: e Jesus falando disse-lhe. Jesus chegou, quando ele chegou perto de Jesus, Jesus perguntou a ele: que queres que te faça? Então o cego Bartimeu, ele disse: mestre, que eu tenha vista. Aí foi aí que Jesus, no versículo 52, disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Olha que maravilha, irmãos. Que coisa maravilhosa, né? Que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Que pergunta, irmãos. Que pergunta para um homem que era tão desprezado, tão miserável, na condição que estava. Quem poderia dizer para aquele homem? Quem poderia perguntar aquilo para aquele homem? Quem poderia dar uma oportunidade de um homem escolher o que era que fosse feito a favor dele? Um homem que não tinha recursos, um homem desprezado pela sociedade, não tinha nada, não tinha ninguém, pedia esmola, estava à beira da estrada. Ouvia uma palavra do Senhor, do mestre, da figura que estava naquele local mais importante, e eu digo, pelas escrituras e pela nossa fé, o homem mais importante que pisou na terra, o próprio Deus, o Criador do céu e da terra, o único Deus vivo e verdadeiro. Este homem que não gozava de condições financeiras, saúde, era um deficiente visual. Este homem, ouvindo o próprio Deus, escolhe: o que queres que eu te faça? Faz um pedido aí. Irmãos, neste relato bíblico apresenta a disposição de Jesus em atender a um pobre e desprezado. Jesus não foi a um comerciante, a um homem mais rico daquela região. Ele atendeu, ele parou para atender um pobre desprezado. Um pequenino que clamava pelo seu nome. E ele ainda lhe oferece a opção de pedir o que deseja. Imagina que maravilha, irmãos. Jesus, ele não discriminava ninguém por causa de sua condição social.
ele comia com os pecadores, entrava em casa de publicanos. Doutor Lucas, ele relata isso, capítulo 7 e o versículo 34, veja o que é que diz, Lucas 7,34, ele diz assim, olha: veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Irmãos, ele não fazia acepção de pessoas, ele não discriminava ninguém. Imagine hoje um homem que tem um grauzinho só de autoridade, condição, ele já seleciona quem ele vai falar, quem ele vai atender, quem ele vai seguir, quem vai ser amigo dele. Mas Jesus, o homem mais importante a pisar nessa terra, ele não fazia discriminação com ninguém, não fez acepção com ninguém. Um cego à beira da estrada, ele parou uma multidão para atender um cego na beira da estrada. Quem está me entendendo isto? Jesus, ele parou uma multidão para atender um cego na beira da estrada. Eu não sei como está a sua condição, eu não sei o que você está passando, eu não sei a luta que você está enfrentando, mas eu sei o Jesus que eu sirvo, o Jesus que você serve. Ele parou uma multidão para atender um cego que mendigava à beira da estrada, e nessa noite ele quer ouvir o seu clamor, porque ele também não faz acepção de pessoas, e ele está aqui para lhe ouvir. Levante a sua mão, adore ao Senhor, clame Ele nesta noite, fale da sua dificuldade, fale dos seus medos, fale daquilo que está lhe tirando sono, fale o que está lhe perturbando, fale para Jesus, clame a Ele, porque Ele vai parar para te ouvir também. Aleluia. Jesus, ele não faz acepção com ninguém. Que queres que eu te faça? Jesus perguntou àquele cego, filho de Timeu, à beira da estrada que mendigava. Ele parou quando viu ele clamar. Ele ouviu ele clamar e ele parou. Parou a multidão e disse: chame ele. Ele parou a multidão e disse: chame ele. E quando ele veio até Jesus, ele disse: diga. Ele deu uma oportunidade a ele. Além dele não fazer acepção de pessoas, além dele não discriminar ninguém, ele deu uma oportunidade daquele homem e disse: você tem uma opção, vou lhe dar uma oportunidade, peça, faça um pedido, o que é que você quer que eu faça? Nessa noite Jesus está aqui. Abra sua boca e peça a Ele também, porque Ele não faz discriminação com ninguém. O que é que está te afligindo? Qual é a tua dor? Qual é a tua causa? Fala com Ele. Fala o que queres que te faça. Fale com Jesus, Ele está aqui. Ele está aqui, Ele está te ouvindo. O que queres que eu te faça? Pedimos tantas coisas, recorrimos a tantas pessoas que não faz caso à nossa causa, e esquecemos muitas vezes de ir ao Todo-Poderoso, aquele que não faz acepção de pessoas, o que não discrimina ninguém. Esquecemos muitas vezes de ir a Ele, clamar a Ele. Mas nessa noite, o que é que queres que eu te faça? Aleluia. É muito importante buscarmos a pessoa certa. É muito importante buscarmos a Jesus em primeiro lugar. Pastor, você está querendo dizer que não podemos pedir, contar com a ajuda de alguém? Não estou dizendo isso. Podemos contar com amigos, com parentes, com pessoas, irmãos de sangue, irmãos de Cristo. Sim.
Deus até usa pessoas para isso, para nos abençoar. O que eu estou dizendo é que a essência não é as pessoas, é Jesus. Nós devemos depositar nossa fé não em pessoas para não ficarmos frustrados, mas em Jesus, porque Ele não decepciona ninguém. Quantas pessoas passaram por aquele mendigo ali? Quantas pessoas passaram por aquele cego e nunca deram atenção a ele? Imagina multidões ali passando, cada um desse uma moeda a ele, um dinheiro ou um pão. Mas muitos que passavam ali não dava nem conta dele. Mas Jesus parou uma multidão e se chama ele. A pessoa mais importante ali não fez acepção de pessoas. E é muito importante a quem nós devemos recorrer, a quem nós devemos clamar. Às vezes confiamos muitos em pessoas e esquecemos em Deus. A Bíblia diz: uns confiam em e outros em cavalos, mas nós fazemos menção em no nome é Deus. A importância de um clamor. Aquele homem, quando clama a Deus, a Jesus, ele para imediatamente, atende e ainda dá a chance. Escolhe o que queres que eu lhe faça. A importância do clamor. Deus dá importância ao clamor do aflito. Marcos, aqui no capítulo 10 e no versículo 48 e 49, você veja que diz assim: e muitos o repreendia para que se calasse. Muitos daquela multidão, quando aquele homem começou a clamar, diziam para ele: cala a boca, fica quieto, que chatice, que petulância deste cego, uma pessoa sem importância, gritando, chamando pelo mestre, por Jesus. Tantas pessoas aqui mais importantes. Olha só, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: não se importem com aqueles que querem ver o teu mal, clame a Deus. Vai aparecer pessoas para chegar e tirar o seu incentivo de buscar a Deus. Não precisa não, te conforma na condição que estás. Clame a Deus, clame a Jesus, busque a Jesus, cada vez mais Ele vai lhe atender. Mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. O versículo 49 diz assim, olha: e Jesus, parando, disse que o chamasse. Olha aí, parou a multidão. Enquanto ele clamava a Jesus, alguém ali, alguns diziam: cala a boca. Tentaram calar aquele homem que estava buscando a Jesus, clamando a Jesus. Olha, quando o clamor chama a atenção de Jesus, alguém queria calar, e às vezes é comigo e com você. Mediante uma situação que estamos passando, começamos a clamar. Primeiro o inferno se levanta para querer calar a nossa boca, frustrar a nossa busca ao Senhor. E ele usa de diversos modos, em várias áreas, para nos calar, para nos atingir, para a gente ficar quieto. Mas Jesus, ele começou a clamar mais ainda, e Jesus parou e disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, olha só, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Deus dá importância ao clamor do aflito. Aquele cego era um aflito que clamava à beira do caminho, à beira da estrada, clamando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E por mais que os outros, a multidão, quisessem o calar, ele clamava cada vez mais. Ele não se importava com a multidão, mas ele tinha um alvo, que era Jesus. O alvo é Jesus. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E quando ele chama Jesus, Jesus disse: chama ele, chama ele, levanta-te e tem bom ânimo, que ele te chama.
a importância do clamor do aflito. Deus dá importância ao clamor do aflito. Jesus parou a multidão para atender. E nessa noite, você que está ouvindo essa palavra, clame ao Senhor, clame a Ele. Não cesse de clamar, por mais que as circunstâncias estejam mostrando o contrário, mas clame a Ele, clame a Ele, clame, porque o céu vai se mover a seu favor, e Deus vai se importar também com o seu clamor. Se você crê, você levanta a sua mão e adore ao Senhor. Aleluia! Deus parou para atender o clamor de uma mãe e de seu filho no deserto. Deus também parou para ouvir o clamor de uma mãe e o clamor do seu filho lá no deserto. Gênesis capítulo 21, versículo 17 ao 20, por favor. Gênesis 21, versículo 17 ao 20. Quem achou, por favor, leia. E ouviu Deus a voz do menino, e agradou o anjo de Deus, e Agar desde os céus, e lhe disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do moço, desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. 19. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, no qual foi encher o odre de água, e deu de beber ao poço. E era Deus como um poço, que cresceu e habitou no deserto, tornando-se flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tornou-lhe uma mulher da terra do Egito. Muito obrigado. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Os irmãos sabem dessa história. Quando Isaac nasce, Sara, ela chega para seu senhor, seu esposo Abraão, e diz: esse menino Ismael, que já era mais velho, não pode herdar a herança dele. Bota ele para fora, manda ele embora. Abraão pega pão e um odre com água e chama Agar, que é a mãe de Ismael, e diz: olha aqui, vai embora. E ela saiu para o deserto. E para não ver o seu filho morrer, ela colocou embaixo de um pé de árvore lá, colocou lá, se afastou um pouco e começou a chorar, a clamar. E a resposta, Deus ouviu o clamor, tanto daquela mulher como do seu filho Ismael, que chorava, iam morrer ali naquele deserto. Para ele, aquela mulher e aquela criança, a morte para aquela criança era iminente. Talvez eu esteja pregando para pessoas que estão dizendo: eu estou fadado ao fracasso, não tem quem me socorra, é irreversível esse meu estado. Mas clame a Deus, porque Ele ouve o clamor. Que queres que eu te faça, diz o Senhor pela tua palavra? Clame, porque Deus dá importância ao clamor. Versículo 17, como lemos de 21 de Gênesis 21, diz: e ouviu Deus a voz do menino. Quando estava chorando, estava clamando, aquele choro era um clamor. As suas lágrimas, seu gemido para Deus é um grito. Ele sabe das suas lágrimas, da dor, cada lágrima que bate no chão, que rola no seu rosto. Ele sabe a dor que está você sentindo. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação.
E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água. A morte que era iminente agora já tem um poço de água, porque Deus ouviu o clamor, Ele socorreu. Um poço de água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. A morte estava certa, aguardando, esperando pelaquela criança. Mas um clamor fez a diferença. Um clamor fez a diferença. Assim como aquele Bartimeu que estava fadado ali ao fracasso, carimbado pelo fracasso, ele clamou a Deus, mesmo que a multidão pedia que calasse. Ele clamou: que queres que eu te faça? Jesus perguntou para ele. O clamor chama a atenção de Deus. Você tem clamado a Deus, ou você só tem murmurado? Você tem clamado a Deus, ou você só tem reclamado? Você tem clamado a Deus? Deus se coloca à disposição para nos ajudar. Deus se coloca à disposição para nos atender. Você crê nisso? Veja o que o salmista diz no Salmo 50 e o verso 15, por gentileza, quem puder ler. Salmo 50, verso 15. Como Deus, Ele se coloca à disposição para nos atender, irmãos. Deus é maravilhoso. Ele só quer que nós busquemos a Ele. Salmo 50, verso 15, por favor. Invocou-me no dia da angústia, eu te livrarei. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Olha como Deus convida, Ele incentiva a nós clamar a Ele no dia da angústia. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas em vez de nós invocarmos a Deus, muitos de nós, em muitas ocasiões, nós estamos murmurando, reclamando, recorrendo a outro, a terceiros, em vez de buscar ao Deus da nossa vida, que diz: invoca-me no dia da tua angústia, e eu te socorrerei. Ele é socorro bem presente na angústia. Recorra a Ele, Ele vai nos livrar, e nós vamos glorificar o nome dEle. Quem entende assim, glorifique. Enquanto você glorifica, vá clamando, vá apresentando a Deus as suas dificuldades. Apresente a Ele agora nessa noite. Faça feito o Bartimeu, e muitos que queriam calar, muitos que queriam ver Ele calado, muitos que queriam ver Ele no fracasso, Ele clamou cada vez mais, e Jesus parou e disse: o que queres que eu te faça? Que nessa noite Deus faça essa pergunta para mim, que nessa noite Deus faça essa pergunta para você: o que queres que eu te faça? Aleluia, glória a Jesus. Jesus atendeu a solicitação de Bartimeu e disse: a tua fé te salvou. Olha só, ele foi, parou, caminhou. Bartimeu começou a clamar. A multidão ali que estava ali, cala a boca, desmotivando o pobre miserável cego. Mas ele clamou mais alto ainda. Ele tinha um objetivo: chamar a atenção de Jesus. E ele conseguiu. O clamor dele, Jesus ouviu, parou Jesus. E Jesus para a multidão, chama ele e dá essa opção: faz o pedido. O que queres que eu te faça? Ele disse: eu quero ver. Aí ele disse: então veja. Aquele homem começou a enxergar. Aí Jesus disse assim para ele, depois que atendeu a ele, Jesus disse a Bartimeu:
disse: a tua fé te salvou. Versículo 52: e Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. A tua fé te salvou. Sabe por que Jesus operou na vida, o milagre na vida de Bartimeu? Por causa da fé de Bartimeu, a atitude de Bartimeu de buscar a Jesus, de clamar a Jesus, mesmo no meio de as pessoas contra ele, querendo que ele parasse de clamar. Muitas vezes damos ouvido a outros e paramos na nossa caminhada, enfraquecemos na nossa fé, quando Jesus está só esperando de nós uma atitude de fé, que nós possamos buscar. Podemos muito bem buscar ao Senhor, mas em vez de nós nos esforçarmos, aumentar a nossa fé, clamar para Ele nos ajudar, muitos de nós fraquejamos, acreditamos nas pessoas que elas estão dizendo: cala a boca, não incomoda, isso não é para tu, para que isso? Te aparecer, ele não vai te atender, te conforma, fica quieto. Basta uma dor de cabeça, a gente diz: eu já não vou. Basta qualquer coisa, a gente diz assim: eu não precisa. E Jesus só está observando para mim e para você, olhando, dizendo: clama. Mas eu estou fraco, eu estou sem força para caminhar. E Jesus só está pensando, olhando assim para mim e você, dizendo: clama, porque eu vou fazer aquilo que você não pode fazer. Eu vou te dar forças. Eu vou fazer aquilo que você não pode fazer. Eu farei, eu posso fazer. Irmãos, se fosse por nossa conta, se a gente tivesse condições nós mesmos de fazer algo por nós, Jesus não deixaria um reino de glória e viria para a terra morrer em uma cruz. Mas Ele fez isso porque eu e você não tínhamos condições de nós mesmos fazer algo por nós. Muitas vezes Jesus só está esperando de mim e você nós tomarmos uma atitude, clamar, buscar Ele. Clame, se esforce. Olha a situação de Bartimeu. Se coloca no lugar de um homem cego naquela época de Jesus. Hoje ser cego, a gente nem pode dizer cego, porque vem um pessoal aí cair em cima de nós com tudo. É deficiente visual. Você tem que usar um nome para que minimize o impacto da situação da pessoa, seja menos constrangedor, chocante. Imagine hoje um deficiente visual, ele tem alguns, tem até cão-guia. E olhe, aquele cão-guia pode entrar em qualquer lugar que aqueles deficientes precisem de entrar. E vai lá dizer que ele não pode? Mas naquela época de Jesus, a única coisa que aquele homem tinha, que a gente ouve aqui, lê no texto, é que ele tinha uma capa para lhe proteger de poeira, frio, sol, alguma coisa. Aquele homem dependia exclusivamente das pessoas, da misericórdia daquelas pessoas, que não era muito naquela época. Não tinha muitas pessoas para terem misericórdia. Olha a condição de Bartimeu, que estava à beira da estrada, mendigando, naquelas condições, naquele deserto, naquela época que tudo era difícil. As pessoas não tinham nem para elas, não sobrava, não tinha suficiente para elas
Imagina para dar já para alguém, um desconhecido, a um cego à beira da estrada. Imagina a condição daquele homem. E além disso, uma multidão que dizia para ele: cala a boca, desmotivava ele. Na oportunidade que ele teve de Jesus passar, e poderia e como pôde resolver, solucionar o seu problema, ele gritando, e ainda aparecem pessoas para desmotivá-lo, mas mesmo assim ele ficou firme e clamava a Jesus, dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que está faltando para mim e você é fé. O que está faltando para mim e você é determinação, é crer em Jesus, é buscar ao Senhor em todas as situações. Mas eu não tenho mais força. Busque a Ele, peça a Ele, seja humilde pelo menos para dizer a Ele: Senhor, estou caído, estou caída, necessito de ajuda, porque Ele vai levantar um sirineu para levar a tua cruz. Aleluia! Mas às vezes estamos nessa condição, mas queremos mostrar que somos um super crente. Estou firme, estou forte. Até Jesus disse assim: então, já que você está firme, forte, está tudo bem, você não precisa de ajuda nem minha, fica aí por conta própria. Mas quando nós nos humilhamos, abrimos nosso coração e dizemos para Jesus, clamando: preciso, necessito exclusivamente do Senhor, socorre-me, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele vem com um braço forte, estende a nossa direção e nos socorre, porque Ele não faz acepção de pessoas, Ele não discrimina ninguém. No meio daquela multidão ali, milhares de pessoas, mas Ele ouviu o clamor de um pobre, miserável, cego, mendigando à beira da estrada. Ele ouve a mim, Ele ouve a você também. Clame ao Senhor, busca Ele, como o salmista disse: clama-me no dia da tua angústia, eu te socorrerei e tu me glorificarás. Aleluia. Vai a tua fé e salvou. Olha só, no começo da conversa com Jesus, com o cego Bartimeu, ele disse: o que queres que eu te faça? E no finalzinho da conversa, Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Eu concedi, eu fiz o teu pedido, realizei o teu sonho. Aleluia, que maravilha, né, irmãos? Nós temos Jesus também. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. O que muda são pessoas, situações e a fé de cada um. Mas Jesus é o mesmo. Conclusão, irmãos, deste texto: a mesma disposição que o Senhor mostrou para atender a Bartimeu, Ele mostra a nós para atender aos nossos pedidos. Você crê nisso? Aquela mesma disposição que Ele mostrou a Bartimeu, aquele cego à beira da estrada, aquele pequenininho, aquele coitadinho, Ele mostra a mim, Ele mostra também a você. Ele apresenta a mim, Ele apresenta a você os pequenininhos dele também. Ele está pronto para nos ajudar. Só basta nós aclamarmos a Ele. João capítulo 14, veja por gentileza, capítulo 14 de João, versículo 13 e o 14. Eu vou encerrar, leia João 14, 13 e o 14. Capítulo 14, versículo 13 e o 14. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. 14, João 14, o Evangelho de João 14, versículo 13 e o 14. Mas quando fizeres convite... Não, 14, João 14, versículo 13
E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Amém. Muito obrigado. E tudo quando pedirdes em meu nome, eu o farei. E tudo quando pedirdes, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Chama ele. O que queres que eu te faça? Eu quero ver. Veja, vai, a tua fé te salvou. Por quê? Porque tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu farei. Ele faz, ele não mudou, ele é o mesmo. Veja a primeira carta de João, a primeira carta, epístola de João, capítulo 5, versículo 14 e o versículo 15. Primeira carta de João, capítulo 14, capítulo 5, versículo 14 e o 15. E esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Glória a Jesus, muito obrigado. E esta é a confiança que temos nele. Que nele, Jesus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. O que queres que eu te faça? Bartimeu a ele disse que eu veja. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançaremos as petições que lhe fizermos. Então eu quero ver, Jesus, vê, Bartimeu, a tua fé te salvou, Bartimeu. Peça ao Senhor, clame a Ele, porque Ele diz: o que queres que eu te faça? Peça, porque Deus vai nos atender. Tudo que pedimos a Ele no nome de Jesus, Ele vai nos dar. Aleluia. Que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? O que é que você está precisando? O que é que você está necessitando? O que é que você está precisando? Clame a Ele, fale com Ele, busque a Ele, se humilhe na presença do Senhor. Ele é fiel, Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. Amém? O que queres que eu te faça? Que Deus abençoe a igreja. Que Deus abençoe a igreja. Amém? Quem mais precisa de oração,